Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 23 de janeiro, com a graça de Deus, estou aqui novamente para nós fazer a partilha da palavra de Deus. Já quero acolher a todos vocês que estão aí me acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos aqui a nosso Senhor nesse dia de hoje, nossos corações, as realidades que cada um de nós trazemos dentro do nosso coração. Jesus conhece o profundo do teu coração. O seu, o meu, Ele sabe aquilo que hoje nós mais necessitamos e precisamos. E colocamos nas mãos do Senhor com confiança. E já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos iluminando nesse dia de hoje. Hoje o Evangelho vai nos falar de uma multidão que segue Jesus. São Marcos, ele tem um jeito todo especial. Ele é muito objetivo nas suas colocações, com as palavras muito fortes e claras. Assim ele vai explicando para nós o Santo Evangelho. Jesus se retirou para a beira do mar da Galileia. Ele estava ali na sinagoga de Cafarnaum, pregando, fazendo seus milagres. Ele foi para a beira do mar, mas ali havia muita gente. O Evangelho vai nos dizer que era gente que vinha de vários lugares. Muitos estrangeiros que não era da Palestina. Ali aquele povo se aglomerava ao redor de Jesus, porque o povo via os milagres de Jesus. Eles encantavam com as pregações e os milagres que Jesus ali realizava. Assim, fazendo uma comparação com os dias de hoje, os dias que nós vivemos hoje, a nossa realidade do nosso tempo, a gente sabe que há muita gente que se aglomera ao redor de grandes concentrações buscando Jesus. Muitas vezes através de um grande pregador. E hoje nós vemos grandes pregadores que atrai o povo, que faz uma pregação, que consegue colocar Jesus às claras para as pessoas. Faz com que as pessoas tenham um verdadeiro encontro com Jesus. Mas naquele tempo também, tinha os fariseus, os doutores da lei, que criticavam e perseguiam Jesus. Veja que isso não é diferente dos nossos dias de hoje. Tem gente que, em vez de ajudar essa multidão a encontrar Jesus, ficam ali criticando, falando mal do pregador, da pregadora, falando mal do padre, falando mal da igreja, falando que isso é fanatismo. Mas paciência, né? Paciência. No Evangelho, São Marcos diz que o povo ia atrás de Jesus porque via os seus milagres. Dizem que o povo se jogava sobre Jesus. Os demônios caíam sobre os seus pés. Veja que ali era o poder divino de Jesus. Aqueles que estavam possuídos pelo demônio, dizia que sabia quem era Jesus. Mas Jesus repreendia, não deixava que eles falassem, até porque Jesus não queria receber o testemunho vindo da boca de um demônio, de um pobre pecador. E segundo, ele não queria que as pessoas fizessem dele um rei terreno, como se fosse um Herodes, um Pilato. Não. Jesus não quer ser visto como rei, porque o messianismo dele não é esse messianismo. Não é o messianismo glorioso, triunfante, porque o messianismo dele é da cruz. Os santos padres da igreja, eles fazem uma reflexão muito bonita desse evangelho de São Marcos. Que essas pessoas que se atiram sobre Jesus, mostra para nós que Jesus, ele é o instrumento de Deus para a salvação da humanidade. Que é a santíssima humanidade de Jesus, divindade de Jesus, feito homem, sendo Deus, mas também homem.
Ele é o único Salvador e não tem outro. Aquilo que São Pedro diz lá no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos: não foi dado outro nome debaixo do céu, do qual nós temos a não ser o nome de Jesus, do qual nós teremos a salvação. Não tem outro, é só Jesus. Só Jesus e a igreja. Jesus instituiu a igreja para ser o seu prolongamento na história da humanidade. Ele está presente através da igreja. Como que nós tocamos em Jesus hoje? Aquela multidão, aquele povo se aglomerava ao redor de Jesus e eles queriam tocar em Jesus. E nós hoje? Como que nós tocamos em Jesus? Como que nós tocamos em Jesus? Simples. Pelo sacramento da igreja, pelo batismo, que nos faz filho de Deus, que nos arranca dos braços do demônio, que traz nós para os braços de Deus. Faz nós participar da morte e da ressurreição de Cristo. O sacramento da crisma, que nos dá a efusão do Espírito Santo, para que a gente seja um cristão forte, como soldado de Cristo. A confissão que Cristo arranca nós do pecado, o veneno do demônio. A Eucaristia, onde Jesus nos dá o seu próprio corpo, como alimento. Ele veio nos mostrar o seguinte: assim como nós comemos o pão da terra e precisamos também se alimentar do pão do céu. Precisamos nos alimentar do pão do céu, que é o próprio Jesus que se fez pão. Esse é o pão dos anjos, para alimentar a alma. Depois nós temos outro sacramento, a ordem, o matrimônio, a unção dos enfermos. Aqui é pela igreja. Olha que é pela igreja que hoje o Cristo nos toca. Por isso que ele instituiu a sua igreja, para nos tocar. Os santos padres da igreja, eles comparam essa barca que Jesus subiu para pregar como a igreja. São Marco, ele vai dizer que essa barca era a barca de Pedro. E dentro dessa barca, Jesus pregava para aquela grande multidão que se encontrava à beira daquele mar. Esta é a igreja que hoje batiza o povo, perdoa, liberta no nome e no poder de Jesus, com a igreja e com o sacramento universal da salvação. Os santos padres dizem que não há salvação fora da igreja. Ouve bem isso, meu irmão, minha irmã. Não há salvação fora da igreja. Está escrito no Catecismo, no parágrafo 843. Até mesmo aqueles que vão se salvar, que não são cristãos, o Catecismo fala que aqueles que, sem culpa, que não forem evangelizados, que não conhecem o Cristo, esses podem se salvar. Pode sim, pode eles viveram, se eles viveram de acordo com retidão de sua consciência, mas é a igreja que vai alcançar a salvação. Porque a salvação só foi dada à igreja. Meus irmãos amados, hoje nós temos que pensar muito sobre a nossa fé e sobre a igreja. Não há salvação fora dela. Aquilo que nós cremos, porque a igreja, ela é o sacramento universal da salvação. Foi o próprio Jesus que instituiu, deixando Pedro como chefe. Jesus, ele quer que a gente se salve. São Paulo fala na primeira carta dele a Timóteo, no primeiro versículo, no capítulo 1, no versículo 2 e 4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Para se salvar, é preciso chegar ao conhecimento da verdade. Fugir das mentiras, porque existe dentro da igreja os falsos profetas e doutores das falsas doutrinas, que estão abundantes nesse mundo de hoje. E toda hora aparece uma coisa nova aí, querendo enganar o povo de Deus,
E nós precisamos dessas coisas, dessas novidades? Não, nós não precisamos dessas coisas, dessas novidades que aparecem aí. Aparece todos os dias. Muitas vezes para ganhar dinheiro. E nós precisamos estar em Jesus, no sacramento da igreja. Isso que nós precisamos crer e não se deixar enganar, até porque o mundo nos oferece muitas coisas. E nós não precisamos de tudo isso. Todo esse excesso de informação que chega para nós hoje, de tantas coisas que o mundo vai nos oferecendo, que nós não precisamos. O que nós mais precisamos é estar em Jesus, no sacramento da igreja. E mais nada, mais nada. Isso nos basta. Nós sabemos que a igreja hoje, ela é carregada de sofrimento, perseguição de todos os lados. Como o próprio Jesus disse, assim como ele sofreu, a igreja também iria passar por todo esse sofrimento. Aqueles que seguem corretamente o evangelho, o catecismo, esses vão ser perseguidos, assim como a igreja e como Jesus também foi. Hoje nós vemos tantos bispos, padres, missionários sendo perseguidos, caluniados por causa da verdade do evangelho, por causa da igreja e daqueles que querem seguir politicamente correto, que não aceita as ideologias que estão por aí. Por isso, são perseguidos, caluniados. Então, essa barca de Pedro, que é a igreja que enfrenta as tempestades, como diz Santo Agostinho, essa barca de Pedro, a igreja que enfrenta as tempestades do mar, ela caminha neste mundo de perseguição e também de consolação de Deus. É assim e vai ser até o fim, mas ela vai chegar no seu destino, vai chegar. Sabe por que ela vai chegar no seu destino? Porque Cristo prometeu, é promessa de Cristo, que a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Essa barca de Pedro enfrenta as dificuldades e as tormentas, como os apóstolos enfrentaram naquela tempestade no mar da Galileia. E quando ela não está mais aguentando, o Senhor vem. Ah, mas o Senhor vem. Vem andando sobre as águas e dá ordem aos ventos, às tempestades se faz silêncio e se faz bonança. Olha que lindo é a barca de Pedro, que depois ela chega tranquila a Cafarnaum. Isso é a igreja e ela vai chegar até o dia da volta de Jesus Cristo. Esse é o evangelho de hoje. Ele nos convida a renovar a nossa fé, a nossa esperança na igreja, mas na igreja verdadeira. Não podemos esquecer que dentro da igreja também existem os falsos profetas. Por isso nós precisamos rezar sempre o nosso ato de fé. Creio em tudo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja, porque Deus, verdade infalível, Deus, verdade infalível, que se revelou nessa fé e nessa crença, eu quero viver e morrer. Ficamos hoje com essa reflexão. Te convido a pegar a palavra de Deus. O evangelho hoje está em São Marcos 3, de 7 a 12. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminar. Vinde, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho.
Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muitos da Galileia o seguiam, também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos seus discípulos que providenciassem uma barca por causa da multidão para que não comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizer quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus hoje aumente em nós o desejo de nos aproximar dele, a fim de que possamos estar no centro da sua vontade. Porque Jesus, ele quer saciar a nossa fome e sede dele. Basta que cada um de nós procuremos, como aquela grande multidão o procurou. Obrigado pela sua companhia, que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Um grande abraço a todos, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.